Olá a todos, eu sou Renata Levi dos grupos Dona Fada. O nosso tutorial de hoje diz respeito a esse vestidinho. É um vestido de boneca para aquelas bonequinhas reborn, aqueles bebês de 50 centímetros que parecem uma criança de verdade. Precisamos esclarecer que o tamanho é um tamanho recém-nascido, então ele cabe em uma criança de até cerca de um mês. Eu estou fazendo o tutorial como um vestido de boneca porque a costura seria diferente no meu ponto de vista. Quem me acompanha sabe que eu gosto dos acabamentos o mais perfeito possível. E este vestidinho eu fiz com o acabamento tradicional, aquele acabamento comum que normalmente a gente encontra em roupa feita. Eu usei retalhos para fazer esse vestidinho. É uma roupinha pequena, então com qualquer pedacinho de tecido vocês conseguem fazer. Não se esqueçam de, antes de cortar o tecido ou de imprimir o molde, de lerem todo o arquivo. As informações que estão contidas no arquivo são importantes para que vocês obtenham o resultado desejado, que é o vestido no tamanho correto, com comprimento correto, com franzido de saia correto. O molde é gratuito e vocês podem encontrar aqui abaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, além do molde gratuito, vocês encontrarão também os links para as páginas de venda Dona Fada. As peças que nós vamos usar. Nós vamos usar a parte das costas, que nós vamos cortar uma vez no tecido principal e uma vez no forro. Vocês escolham um tecido fininho, eu escolhi uma cambraia de algodão que é bem fininha. Vamos cortar a parte da frente, como ela é aberta na frente, são 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Vamos cortar a manga também 2 vezes. Nós vamos dobrar o tecido ao meio e vamos cortar 2 vezes as mangas. E vamos cortar a gola riscando sobre o tecido da maneira como eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Nós colocamos o tecido principal direito voltado para nós, o forro direito voltado para o tecido principal e riscamos o molde sobre o forro. Vamos alfinetar e costurar sobre o risco. Não se esquecendo que o molde não tem margem de costura. A gola foi feita para ser riscada e costurada sobre a linha. E vamos cortar a saia e o barradinho da saia. Essas medidas vocês encontrarão todas no molde. E nós vamos começar a costura fechando as palas. Nós vamos pegar o tecido principal, direito do tecido principal, com o direito do tecido principal das costas. Vamos unir pelos ombros e costurar ambos os lados. Vamos fazer isso no tecido principal e vamos fazer isso no forro também. Vamos costurar pelos ombros, tecido principal e forro. Vamos também já costurar a gola. Nós vamos com o pé calcador de caseado, que é esse pezinho. É o pezinho transparente com uma abertura boa no meio. Nós colocamos e enxergamos direitinho o que nós estamos costurando. Por isso o ideal é usar esse pé. Então, com este pezinho calcador, nós vamos costurar exatamente sobre a linha, apenas nessa região. Aqui vai ficar aberto. Feito isso, nós vamos começar a preparação para colocar a gola na pala. Costuramos os ombros, frente e costas, tanto do lado do forro quanto do lado direito. A golinha nós costuramos da maneira indicada e recortamos bem rente à costura. Costuramos ao redor da parte externa da gola e a parte interna ficou sem costurar. Nós recortamos
a cerca de 3 ou 4 milímetros da costura externa e na parte do decote nós cortamos exatamente sobre o risco. E vamos agora virar a gola então. Pronto. Golinha virada, nós vamos passar a ferro e vamos colocar essa gola na pala. Com a golinha já passada, nós encontramos o meio dela. Para isso basta dobrar a gola e nós acharemos o centro dela. Achamos o centro da parte das costas também da mesma maneira, dobrando e alinhando desta maneira. Alinhando os ombros, nós encontramos o centro. E agora nós vamos prender essa gola na pala. O que precisa ser observado é o seguinte: este é o lado direito da pala. A gola, evidentemente, vai ter que estar do lado direito também. A tendência da gente é colocar direito com direito, como nós fazemos quando nós vamos forrar a pala. Neste caso, isso não pode ser feito, porque a gola vai ter que ficar do lado direito. Então, nós vamos alfinetar essa gola. Tá aqui o direito da pala e o direito da gola também voltados para nós. Alfinetamos o centro e vamos alfinetar o restante. Ela vai terminar a cerca de 2,5 centímetros do centro da frente, que é a parte do abotoamento. Com a primeira metade alfinetada, nós vamos colocar a ponta da gola sobre a ponta da gola do lado de lá. Vamos alinhar o centro da frente com o outro centro da frente e vamos encontrar o local onde deve terminar o lado da outra gola. Alfinetamos e agora então nós alfinetaremos o restante da gola. Esta é a maneira de ter os dois lados em perfeita simetria. E com a gola toda alfinetada, nós temos aqui dois caminhos. Para as pessoas que não têm muita experiência, o mais aconselhável é vocês levarem agora isso para a máquina e passarem uma costura rente ao decote, segurando essa gola no decote. Tirem os alfinetes e aí coloquem o forro sobre a gola já presa no decote. Desta maneira, direito do tecido principal, direito do forro. A gente alinha os ombros e alfineta novamente e passa a costura agora obedecendo o 1 centímetro de costura no decote e no centro das costas. Para as pessoas que já têm alguma experiência, não é necessário você passar a costurinha antes. A gente simplesmente alinha o forro e vai tirando o alfinete que colocou e recolocando já segurando o forro. Fazemos isso ao redor do decote todo e poderemos costurar sem a necessidade de ter costurado antes. Mas, repetindo, quem não tem muita experiência, por favor, costure antes, tá bem? Dessa maneira, costuramos o centro da frente, o decote e o centro da frente de novo. Aqui onde tem esquinas, é sempre bom ir e voltar com a costura só para dar uma firmada na costura. E não se esqueçam de costurar com um ponto 2,5, 3 no máximo, porque nós vamos virar e forçar um pouco essa gola. Agora nós vamos tirar o excesso de tecido dos cantos e fazer os piques ao redor de toda a costura curva que é o decote. Feito os piques e retirado o excesso de tecido dos cantos, nós vamos tirar também o excesso de tecido que fica na união dos ombros. Nós vamos dobrar pela costura dos ombros, com a nossa unha marcar um local acima da costura e fazer um pique em V, retirando o excesso. E agora nós vamos virar para o lado direito a pala. Puxamos a gola e estamos com a palhinha virada para o direito. Nós vamos agora passar a ferro para alinhar todos os contornos da pala para podermos colocar as manguinhas. Virada a pala para o lado direito, nós estamos então com a golinha colocada. Acabamento interno bonitinho.
Nós vamos agora colocar as manguinhas na pala. Então nós vamos virar a pala para o lado direito. Nós passamos uma costurinha segurando o forro na pala, dos dois lados. Com a pala do lado direito, nós vamos pegar a manguinha que nós já passamos o fio para franzir. E aqui pode passar um fio só, não precisa de dois porque é uma extensão pequena, tá bem? Então nós já passamos o fio e vamos começar a franzir até que ela atinja a medida da cava. Quando atingir a medida da cava, nós vamos ver o lado direito da manga com o lado direito da pala e vamos costurar esta manguinha aqui na cava. Para isso nós vamos alfinetar a manga toda e depois de alfinetado vamos passar a costura segurando a manga. Vamos fazer isso de ambos os lados da pala. Costuramos as duas manguinhas na cava, tiramos o excesso de tecido e passamos o overlock ou o zigue-zague. Depois de passado o overlock, nós vamos virar essa costura para dentro, ou seja, para o lado da pala, e vamos passar, não dá para ver por lado nenhum, viu gente? Mas enfim, nós vamos passar uma costura rente à costura da cava, para segurar este tecido da costura anterior preso na parte da pala, assim fica mais bem feitinho. Feito isso, nós vamos agora virar para o lado direito e vamos costurar as duas laterais. Nós fechamos as duas laterais da palhinha. Fizemos um pique no encontro da cava com a manga, passamos um overlock mantendo essa costura reta e depois rebatemos essa costura. E dessa maneira temos a palhinha fechada. Na manguinha nós vamos passar overlock ou um zigue-zague bem fininho e vamos dobrar essa manguinha uma vez para dentro, até que ela encontre a costura da cava. E vamos passar uma costura ao redor da borda da manga toda, mantendo um trecho aberto para a colocação do elástico. Nós vamos agora preparar a sainha para colocar na pala. Para fazer a saia é bem simples. Nós vamos pegar a faixa que nós vamos usar para a saia com o lado avesso voltado para nós. Vamos pegar a tira que será o barrado, com o lado direito nós vamos colocar ela voltada para o lado de dentro da saia, ou seja, lado direito do barrado, lado avesso da saia. Nós vamos costurar e passar um overlock. Aí nós vamos virar a saia, então estaremos com o lado direito da saia e o lado avesso do barrado. Eu estou usando fustão, por isso ele tem direito e avesso, mas se você estiver usando tricoline, tanto faz o lado que vai estar sendo usado. Então, lado direito do tecido da saia, lado avesso do barrado. Nós vamos passar a ferro com a costura voltada para o barrado e vamos virar para o lado direito. Vamos passar a ferro novamente, mantendo fixa a bordinha da saia. E vamos então dobrar o barrado na medida que nós escolhemos e ir passando a ferro por toda a extensão da saia. Feito isso, nós vamos passar uma costurinha para segurar esse barrado. Fizemos o barrado e costuramos uma cianinha entre o barrado e a saia. Antes de nós passarmos os dois fios, que serão os fios de franzir, nós vamos fazer a vira, que será o abotoamento. Então, nós vamos passar o overlock de um lado, virar e virar novamente. Vamos já deixar costurado a parte de baixo e marcar com o ferro todo o abotoamento. Nós estamos aqui com a vira marcada. Por que isso? Porque nós precisamos passar os dois fios do franzido da vira para lá.
Então nós vamos fazer isso dos dois lados e vamos passar depois os fios do franzido. Marcamos o centro da saia, no meu caso tinha uma emenda porque o tecido era retalho. Mas então, marcamos o centro da saia, marcamos o centro da pala. Lado direito da pala, lado direito da saia. Nós vamos alfinetar e vamos agora puxar para franzir até que ele atinja a primeira metade da pala. Faremos o mesmo do outro lado e voltaremos para ver como é que se faz o acabamento do centro da frente. Então nós franzimos a saia com a vira marcada pelo ferro, tá? Nós vamos pegar essa vira que está marcada e alinhar ao centro da pala. Vamos abrir a vira e colocar um alfinete exatamente na marcação do ferro com o centro da pala. Está do tamanho franzido que nós precisamos, vamos alfinetar para fixar o franzido, vamos enrolar o fio ao redor do alfinete e agora vamos distribuir esse franzido de forma uniforme por toda a nossa primeira metade. Alfinetamos. E agora nós estamos com a saia desta maneira. Está aqui o centro da frente, está aqui a vira da saia. Nós vamos virar a vira da saia sobre o lado avesso da pala, desta maneira. Vamos virar, vamos manter a dobra da vira, alfinetamos e agora nós vamos costurar toda a saia na pala desta maneira. Isso será feito de ambos os lados. Esta é a maneira de nós obtermos um acabamento mais perfeito na vira do centro da frente. Costuramos a saia na pala. Passamos um overlock para fazer o acabamento, tiramos os dois fios de franzir. Aqui no centro da frente, onde nós fizemos a vira para fazer o acabamento, nós vamos fazer um pique exatamente onde termina a vira. Vamos fazer isso dos dois lados e vamos virar. Desta maneira nós temos aqui no centro um acabamento mais bem feito. A parte da costura da saia nós vamos prender a pala com uma costurinha pelo lado direito, mantendo essa costura presa à pala. E vamos terminar a costura do abotoamento. Vamos fazer a costura para fechar o resto do abotoamento. E depois disso feito, nós vamos então colocar o elástico na manguinha, colocar os botões, eu vou colocar botão de pressão. E o nosso vestidinho estará pronto para uso na bonequinha. Estamos então com o vestidinho já pronto. Coloquei os botõezinhos de pressão. Aqui embaixo da golinha eu coloquei uma fitinha de cetim para nós podermos dar um lacinho e enfeitar mais um pouco o vestidinho. As manguinhas são feitas com elástico, isso facilita na hora de passar. E o avesso do vestido está aquele avesso normal que a gente encontra frequentemente em roupas compradas feitas. Não é aquela perfeição, mas é um avesso que para uma roupa de boneca está ótimo. Lembrando mais uma vez a vocês que este molde é tamanho recém-nascido. Ele cabe também em uma criança até cerca de um mês. Só que para fazer por uma criança, vocês façam o acabamento perfeito que nós costumamos fazer, que incomoda menos a criança. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.